Bem-vindos à aula 4 do nosso curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E nessa aula nós vamos explorar as bases legais para o tratamento de dados pessoais, que é um dos pilares fundamentais da conformidade com a LGPD. Então, nosso objetivo é compreender de forma prática e aprofundada como as organizações podem operar dentro da legalidade, garantindo a proteção dos direitos dos titulares e a segurança jurídica para as operações de tratamento de dados. E nós discutiremos as aplicações concretas dessas bases legais, analisando exemplos práticos e enfrentando os desafios organizacionais mais comuns que estão relacionados a esse tema. Então, estamos aqui bastante animados para conduzir vocês nessa jornada de aprendizado essencial para qualquer profissional que busca atuar com ética e responsabilidade no tratamento de dados pessoais. Bem, nós começamos aqui a explorar as bases legais fundamentais previstas na LGPD para o tratamento de dados pessoais. E vamos detalhar pelo menos 3 pilares. O primeiro deles é o consentimento do titular, e esse é talvez o mais conhecido. Trata-se da manifestação livre, informada e inequívoca do titular que autoriza o tratamento dos seus dados para uma finalidade específica. Isso garante que o titular tenha total controle sobre como seus dados serão utilizados. Em segundo lugar, o cumprimento de obrigação legal. Em muitas situações, as empresas e organizações precisam tratar dados pessoais para atender às exigências normativas. Um exemplo clássico disso é o uso de informações para fins fiscais ou regulatórios, como a emissão de notas fiscais. Terceiro, execução de contrato. Aqui o tratamento de dados é indispensável para cumprir os termos contratuais entre as partes. Por exemplo, o e-commerce precisa de informações do cliente, como nome e endereço para processar e entregar um pedido. Essas bases legais elas formam a espinha dorsal para garantir que o tratamento de dados seja realizado de forma ética, segura e alinhada com a legislação. E a gente vai analisar também como essas bases se aplicam em cenários reais e organizacionais. Bem, pessoal, nós vamos abordar essas exceções e situações específicas que estão previstas na LGPD, que demonstram a flexibilidade e abrangência da lei para atender os diferentes contextos de tratamento de dados pessoais. Vamos começar pelas exceções ao consentimento. Embora o consentimento seja uma base legal amplamente utilizada, a LGPD ela prevê, nos artigos 7º e 11, situações em que o tratamento de dados pode ocorrer sem ele. Isso inclui, por exemplo, cumprimento de obrigação legal ou regulatória e a execução de políticas públicas. 2. Nós temos os dados sensíveis. Essas informações como origem racial, opinião política ou dados de saúde demandam proteções adicionais devido ao risco elevado de discriminação ou prejuízo. Então, seu tratamento é permitido somente em situações específicas, sempre com critérios rigorosos e alinhados à legislação. Em terceiro lugar, nós temos o interesse público. O tratamento de dados sem consentimento também é permitido para atender finalidades de interesse público, como campanhas de vacinação ou estudos populacionais. Essas operações são realizadas dentro de princípios da LGPD, garantindo transparência e segurança. Essas exceções elas mostram como é que a lei é capaz de equilibrar a proteção dos direitos dos titulares com as necessidades das organizações e da sociedade. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre exemplos práticos, casos de uso que ilustram como as bases legais da LGPD são aplicadas no dia a dia das organizações. Por exemplo, no marketing, o uso legítimo o uso do legítimo interesse, aliás, permite que empresas elas enviem ofertas personalizadas aos clientes com base em seu histórico de compras ou preferências. Contudo, é essencial realizar uma análise de impacto para garantir que os direitos dos titulares não sejam comprometidos e que a transparência seja mantida. Em relação aos aplicativos, nos ambientes digitais, o consentimento é uma base amplamente utilizada. Por exemplo, ao instalar um aplicativo de transporte, o usuário ele concede permissão explícita para que a sua localização seja acessada
Essa localização deve ser clara e permitir que o consentimento seja revogado a qualquer momento. Na saúde, o tratamento de dados geralmente ocorre para cumprir obrigações legais. Um exemplo é o uso de informações de pacientes para diagnósticos e tratamentos em hospitais e clínicas, sempre dentro dos critérios rigorosos estabelecidos pela LGPD para garantir a segurança e privacidade. Então, esses exemplos demonstram a flexibilidade e aplicabilidade das bases legais em diversos contextos, reforçando a importância de adaptar práticas organizacionais à legislação, e tudo isso garante que esses dados sejam usados de uma maneira ética e responsável. Para encerrar as aulas, quero fazer um resumo dos pontos principais sobre a importância das bases legais no tratamento de dados pessoais. Em relação à conformidade, a escolha da base legal adequada para cada operação de tratamento é essencial para assegurar a conformidade com a LGPD. Isso evita riscos legais e garante que as operações operem dentro dos limites da lei. Em relação à proteção, a aplicação correta das bases legais não apenas protege os direitos dos titulares, mas também alinha os interesses organizacionais, as diretrizes éticas e legais, promovendo segurança jurídica e confiança. Em relação à confiança, a LGPD é aplicada, quando aplicada corretamente, as organizações elas fortalecem suas relações com clientes, colaboradores e parceiros. Nesse aspecto, a transparência e o respeito pelos dados legais criam um ambiente de confiança essencial para o sucesso no mercado atual. E ao compreender e aplicar as bases legais, as empresas não apenas evitam sanções, mas também constroem uma cultura de proteção de dados que agrega valor e fortalece sua reputação. Bem, nós chegamos ao fim dessa aula e pedimos a vocês que assistam todas as videoaulas, que leiam os nossos textos, as apostilas, que façam pesquisas na internet para que vocês aprofundem todos os conceitos que foram estudados aqui. Até a próxima aula, pessoal, e sucesso para todos vocês.